Em pleno 2025, milhares de brasileiros ainda enfrentam a realidade da falta de um lar digno, com um déficit de mais de 6 milhões de moradias. Segundo dados do IBGE, mais da metade desses brasileiros vivem em condições precárias, sem saneamento básico ou segurança. A moradia é um direito fundamental garantido pela Constituição, mas, em pleno 2025, milhares de brasileiros ainda enfrentam a realidade da falta de um lar digno. Segundo dados recentes do IBGE, o déficit habitacional no Brasil supera os 6 milhões de moradias, e mais da metade dessas famílias vive em condições precárias, sem saneamento básico ou segurança estrutural. A crise habitacional é um reflexo direto das desigualdades sociais. Famílias de baixa renda, sem acesso a programas de habitação ou a crédito imobiliário, são obrigadas a morar em áreas de risco, sujeitas a desabamentos, enchentes e falta de infraestrutura. De acordo com o levantamento da Fundação João Pinheiro, cerca de 24% das moradias nas regiões Norte e Nordeste são consideradas inadequadas para a habitação humana. A pandemia da Covid-19 agravou esse cenário. Com o aumento do desemprego e a alta do custo de vida, muitas famílias perderam suas casas ou foram despejadas. Em várias cidades, o número de pessoas em situação de rua cresceu mais de 30% entre 2020 e 2024. Mesmo diante das dificuldades, iniciativas locais têm mostrado que é possível sim mudar realidades. Projetos de habitação popular, como Casa Verde Amarela e ações de mutirões comunitários em parceria com prefeituras e ONGs, têm levado esperança a centenas de famílias. Garantir uma casa digna não é apenas uma questão de moradia, é uma questão de cidadania. Viver com segurança, dignidade e acesso a serviços básicos é o primeiro passo para reduzir as desigualdades sociais e promover uma sociedade mais justa. Os casos de crimes virtuais crescem no Brasil. Cerca de 1.379 golpes ocorrem por minuto, com o país sendo apontado como vice-campeão em crimes cibernéticos no mundo. Mais sobre esses dados na matéria a seguir. Os casos de crimes virtuais crescem no Brasil. Pesquisas recentes realizadas pelo Kaspersky apontam que cerca de 1.379 golpes ocorrem por minuto, totalizando 700 milhões de ataques cibernéticos no ano. Em termos globais, o Brasil é o vice-campeão em golpes cibernéticos. Entre os mais comuns estão clonagem de contas e vazamento de dados pessoais em redes sociais. A escocesa Chelsea Jarvin aponta que com os avanços tecnológicos como o das IAs acarretam golpes mais complexos, o que os tornam mais difíceis de detectar. Ela aponta o exemplo de phishing, que é o recurso de voz para enganar as vítimas. Ela conclui dizendo que apesar da IA oferecer tecnologias poderosas, acaba facilitando as fraudes. No Senado estão sendo discutidas medidas para encontrar caminhos viáveis que possam resultar na diminuição de crimes digitais. Com isso, a Polícia Federal também trabalha em investigações a organizações criminosas que lucram com esses ataques. Especialistas do setor de segurança cibernética reforçam a importância de cidadãos comuns e empresas ficarem atentos a links suspeitos para evitar que caiam em armadilhas criminosas. Você já se sentiu sobrecarregado com as demandas da universidade? Para muitos alunos e professores, essa sensação é o novo normal. Veja mais na reportagem a seguir. Entre prazos, trabalhos e expectativas, muitos estudantes e professores têm dificuldade de acompanhar o ritmo da vida acadêmica. Segundo um estudo da USP, realizado com estudantes de medicina em 2017, aproximadamente 41% têm sinais de depressão e mais de 80% apresentam sintomas de ansiedade. O termo burnout ganhou destaque na vida universitária e reflete a exaustão física e mental causada pelo estresse no ambiente de estudo. Porque agora a gente está vivendo uma fase em que os processos do trabalho, eles não estão mais fixos, né? Seja num espaço, seja num horário. Então, com uma liberdade, depois da pandemia principalmente, uma liberdade de trabalhar em horários mais flexíveis, dentro de casa, né? Num home office, ou em outros espaços de trabalho compartilhado também, faz com que o nosso corpo fique 24 horas trabalhando, ou pensando no trabalho, né? Porque existem demandas que a gente quer resolver e a gente tenta antecipar isso o tempo inteiro. Então, o nosso cérebro, ele vai caminhando para um lado em que ele está só pensando no trabalho para poder resolver as coisas do trabalho, fora do trabalho, inclusive.
Mas não são só os alunos que sentem esse cansaço. Um levantamento realizado em Salvador em 2021 identificou que 41% dos professores apresentavam o transtorno, sendo o risco maior entre os mais jovens, solteiros e que atuavam em múltiplas instituições. Esses dados revelam uma pressão que se espalha por toda a comunidade acadêmica. Em geral, eu gosto muito do que eu faço, né? O trabalho está muito conectado assim, com as minhas escolhas profissionais e de vida. Entretanto, os prazos, né, a produtividade, e isso não é algo da Uni Santana somente, mas como um todo, da maneira como a gente escolhe no Brasil construir a formação, né, a transmissão em psicologia, tem muita burocracia, e essa burocracia talvez, né, tem algum impacto, porque a gente fica sempre preocupado em estar devendo alguma coisa, em atender os prazos, atender as demandas. A saúde mental, por muito tempo, foi um assunto evitado. Falar de ansiedade ou depressão era sinônimo de fraqueza. Hoje, esse silêncio vem sendo quebrado. Muitas instituições de ensino começaram a implementar projetos de escuta psicológica e ações de prevenção, que oferecem grupos de conversa, oficinas de autocuidado e iniciativas coordenadas por alunos e profissionais de psicologia. No primeiro semestre desse ano de 2025, os alunos realizaram um grupo de escuta chamado Grupo de Escuta Transformação. A ideia desse grupo de escuta era realizar uma escutativa, escutando uns aos outros dentro do coletivo e pensando nos afetos, nas possibilidades de transformar os afetos tristes, como a raiva, o ódio, a tristeza, em afetos alegres e percebendo qual era a qualidade desses afetos, né? Como que cada um se sentia vindo do trabalho para a faculdade à noite, ter que estudar com uma carga horária muito grande do curso, né? Então a gente realizou esse grupo de escuta que teve muito sucesso. E também agora, no segundo semestre, nós realizamos a semana do Setembro Amarelo, né, junto com a faculdade, onde teve um pequeno momento em que a gente pensou também sobre as questões relacionadas ao trabalho, as demandas de sobrecarga também do trabalho, da saúde, do cotidiano, e que afetam também a saúde de cada um, pensando em estratégias para elaborar possibilidades de lidar com isso. Então, uma das ferramentas é a discussão em grupo sobre essas questões do cotidiano um pouco antes de iniciarem as aulas durante o semestre, né? Então, essas foram algumas das ações que a gente realizou dentro do curso de psicologia da Uni Santana. Mas ainda assim, o descanso continua sendo visto como um luxo, e não como uma necessidade. Muitos alunos acreditam que parar é sinônimo de falhar, quando na verdade é uma forma de se preservar. Se não se cobrem tanto. Existem muitos compromissos que a gente precisa cumprir enquanto adulto, e o mundo lá fora já nos cobra muito. Então, tenham um percurso educacional com prazer. Tentem construir essa compreensão, esse entendimento, muito mais com prazer, pelo lado do prazer, entendendo que ali vai ser a sua profissão, do que pelo lado da obrigação. Já para os professores, a urgência de políticas institucionais que promovam melhores condições de trabalho, equilíbrio e suporte psicológico para os docentes se faz necessária para mudar um cenário cada vez mais prejudicial. A gente tem precisado trabalhar mais, né? Eu, inclusive, estou trabalhando bastante. Além da faculdade, também faço atendimento clínico. Mas eu tenho priorizado muito a atividade física, eu acho, que aí isso tem ajudado e auxiliado no impacto das outras atividades, né? Então, respeitar o sono, respeitar o descanso e também a atividade física tem sido 3 coisas primordiais para que a minha rotina não ficasse tão sobrecarregada, né? Ainda mais começando uma rotina às 6 da manhã e terminando às 10 horas da noite, de segunda a sexta. Mas antes disso, eu tenho percebido que não existia tempos de pausa para mim, né? Não existia tempos de descanso, não existia um momento em que eu saísse do trabalho e pensasse em outra coisa. Eu estava em qualquer ambiente pensando no trabalho. Então, quando eu consegui conciliar o trabalho com o local de trabalho, com o momento de preparação do trabalho, as coisas começaram a ficar um pouco mais tranquilas. Em que sentido, né? No sentido de que eu vou me preparar para trabalhar, eu vou me preparar para responder e-mails no momento em que eu estiver trabalhando, eu vou me preparar para responder, por exemplo, mensagens de WhatsApp no momento que eu estiver trabalhando.
Mais do que tratar sintomas, cuidar da saúde mental é garantir um ambiente acadêmico mais humano, onde estudar e ensinar não signifiquem adoecer. A docência, ela é um espaço muito solitário, né? Pode parecer que não, a gente está sempre com a sala muito cheia, mas o trabalho, a arte da docência, ela é um trabalho solitário, né? Você vai sozinho encarar, né, a turma, e aí você compartilha ali com os seus alunos, você troca, mas o trabalho em si mesmo ele é um pouco solitário. Então, talvez o programas de integração, intercursos, sejam salutares e importantes para que a gente se sinta parte de um time, de um corpo profissional. Outro, sim, acho que é extremamente importante os psicólogos escolares, né? Que entendam esse ambiente acadêmico para poder pensar em organizações ou reorganizações, às vezes, do espaço, né, da equipe, para ajudar a pensar ali em como produzir bem-estar para prevenir agravos em saúde. Outra coisa que é extremamente importante para os professores, para os docentes em geral, é salário, né? Então, o piso salarial, né? Cumprir piso salarial, né? Uma universidade que traz benefícios, né, que tem outras possibilidades. Então, a Uni Santana, por exemplo, ela garante o nosso convênio médico. Isso é extremamente importante para o profissional. O meu convênio médico ele é extensivo ao meu filho. Isso é extremamente importante para que eu possa não ter essa preocupação ali. Eu tenho esse bem-estar que a universidade me garante quando eu estiver doente ou eu precisar fazer, né, os meus exames anuais, meu check-up. Mas existem outras coisas também, né? Existem outros benefícios que são interessantes da universidade trazer para ali para o seu corpo docente para que ele se sinta feliz. A maioria das pessoas precisam trabalhar e estudar. Esse período de fazer uma graduação em que a gente precisa trabalhar é muito difícil, é muita carga, é muito pesado. Então, o que eu penso que é importante, interessante, né, pensar é priorizar o estudo de acordo com as possibilidades de tempo de cada um. É realmente colocar na agenda da semana qual disciplina ou quais disciplinas você tem possibilidade de estudar, revisar o conteúdo, fazer anotações durante as aulas é muito importante porque se fixa o aprendizado. Até fazer vídeos ou também gravar alguns áudios para si mesmo explicando a matéria ajuda muito no processo de estudo, né? E também faz com que a pessoa fique mais preparada para as provas, trabalhos. Tomar também um cuidado de um passo de cada vez, né? Tem uma prova, tem a segunda prova, tem várias provas, mas isso não impede de você estudar uma disciplina de cada vez, numa semana em cada vez, não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. E tudo aquilo que você conseguir compreender e perceber dentro da sala de aula, nos outros espaços de aprendizagem, vai auxiliar no processo das atividades, das avaliações de final de ano. Então, acho que é isso, assim, é seguir um pouco com calma e priorizar também os momentos de lazer, que é muito importante, porque não é só o estudo e o trabalho que a gente precisa, a mente precisa de descanso. Então, é importante também priorizar momentos de descanso, contemplando alguma coisa, descansando, dormindo, comendo bem, se alimentando bem, né? E acho que é isso. E na volta do intervalo, o cinema brasileiro vem ganhando prestígio e reconhecimento internacional, com premiações que ajudam na propagação da identidade brasileira, preservação da história, abrindo diálogos para temas sociais e políticos.